Bora voltar para o Matheus Teixeira. Dei tempo para o Matheus Teixeira ainda pensar mais um tiquinho na análise dele, mas ele está na casa desde cedo, né, Matheus? Já leu e releu essa entrevista do ministro Fachin, que, querendo ou não, é uma continuidade da linha de pensamento da entrevista de ontem ao jornal Estado de São Paulo, né? Ele fala ali do código de ética, das avaliações internas dentro da corte. O que você chama a atenção para a gente, até no comparativo entre esses dois posicionamentos públicos do ministro? Exato, Isabel. Desde cedo, já lendo essa entrevista, analisando, falando com algumas fontes a respeito disso, e a gente percebe que, na verdade, ela não é um ato isolado. Na semana passada, o presidente do Supremo emitiu uma nota, no domingo assinou um artigo na Folha de São Paulo, ontem deu uma entrevista para o Estado de São Paulo e hoje deu uma entrevista para o jornal O Globo. O ministro Edson Fachin, que tem um perfil mais reservado, mais discreto em relação a alguns colegas que costumam falar mais com a imprensa, percebeu que nesse momento em que o tribunal se vê sob ataque devido à questão do Banco Master, ele precisa botar a cara, ele precisa falar mais para defender o tribunal. Acontece que qual que é a linha de pensamento que ele traz nesses 4 atos, seja nas entrevistas, no artigo e na nota? Que o Supremo foi muito importante para preservar a democracia, para resguardar o Estado democrático de direito. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou avançar contra as instituições, quando o ex-presidente Bolsonaro cogitou reverter o resultado das eleições de 2022 e não entregar o poder, ou seja, consequentemente não reconhecendo a legitimidade do último pleito nacional, o Supremo esteve ali como uma forma, uma barreira de contenção contra a ofensiva antidemocrática e, portanto, o Supremo merece os louros e o Supremo tem que ser poupado, mais ou menos é a linha de raciocínio. Acontece que o ministro confunde, vamos dizer assim, um pouco lá da crise em relação às ofensivas antidemocráticas com a crise do Banco Master. Hoje a crise é de outra natureza. Nós temos a revelação de que a esposa do ministro Alexandre de Moraes teve um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Temos também a notícia de que o ministro Dias Toffoli, parentes dele, tem relações, sociedade e um resort no Paraná, com fundos ligados ao Banco Master e, portanto, na verdade, foi isso que deixou o tribunal sob ataque nesse momento, não foi a questão relacionada à democracia ou à defesa do Estado Democrático de Direito, mas ele chama atenção para isso como uma forma de defender o Supremo Tribunal Federal e o trabalho dos ministros. E o que ele diz nessa entrevista de hoje, que ele não tinha dito nas outras declarações públicas? Que ele atuará em relação ao Banco Master, doa a quem doer. Ou seja, se tiver que punir algum ministro, se tiver que penalizar algum membro da Suprema Corte devido a este caso, ele atuará. Mas, na verdade, a gente tem que acompanhar isso com muita cautela, porque o histórico do Supremo Tribunal Federal não vem nessa linha. A gente já teve outros casos de conflitos de interesse, já teve outros casos similares a esse, e a gente nunca viu sequer uma declaração de suspeição ou de impedimento de um ministro de se retirar no caso em que ele possa ter alguma relação com as partes. A gente está acompanhando passo a passo, mas o fato é que o ministro, o presidente do Supremo, agora botou a cara na tentativa de defender os integrantes do tribunal e a própria instituição. A dúvida, né, Matheus, é se essas declarações acabam encontrando mais apoio dentro do Supremo ou se elas terminam por isolar mais o ministro Fachin, né? Exatamente, Isabel. A gente sabia que tinha uma ala do Supremo reticente, que achava que ele deveria fazer essa defesa antes e que pedia, inclusive, ali nos bastidores, uma declaração pública do presidente da Corte em nome do tribunal para fazer essa defesa pública. Essa defesa pública aconteceu, mas tem uma outra ala da Corte que acredita que não cabe ao tribunal também se expor tanto, porque esse caso do Banco Master tem gerado um desgaste muito grande não só para os ministros, mas também para a instituição como um todo.